Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre logaritmos e exponenciais. O nosso livro-texto é o livro do GeoCiesi, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1 do ensino médio. Bom, no estudo de equação exponencial, eu comentei com vocês aqui que nós tínhamos aqui até então duas formas de se resolver uma equação exponencial. O primeiro caso seria nós pegarmos aqui a nossa igualdade, reduzir a uma mesma base, e uma vez que reduziu a mesma base, você iria cortar a base aqui e iria igualar os expoentes. Aí você iria resolver agora aqui essa igualdade, tá? Uma outra forma era quando você não conseguia aqui, reduzir a uma mesma base. Aí, na verdade, você poderia estar fazendo aqui uma mudança de variável e aí sim, na verdade, obter o resultado dessa equação exponencial, tá? Então, isso aqui foi apresentado lá no estudo lá de equação exponencial. Uma vez aqui que nós já estudamos os logaritmos e suas propriedades, nós vamos agora aqui resolver as equações exponenciais com o auxílio do logaritmo, tá? Ou seja, há equações que não podem ser reduzidas a uma mesma igualdade de potências, de mesma base, pelas simples aplicações de suas propriedades de potências. Então, na verdade, você vai ver que você vai deparar com algumas equações exponenciais. Aqui eu estou te apresentando uma, 2 elevado a x igual a 7, e você não vai conseguir colocar aqui a uma mesma base. Ou seja, você não consegue aqui colocar o 7 na base 2. Então, nesse caso, nós vamos utilizar para estar resolvendo aqui essa equação exponencial os nossos conteúdos aqui de logaritmo. Então, você vai ver aqui que uma resolução de uma equação desse tipo vai ser necessário aqui trabalhar com a definição de logaritmo e suas propriedades operatórias, tá? Bom, então para eu resolver isso aqui, eu vou adotar aqui o seguinte conceito, tá? Eu sei aqui, que 2 elevado a x é igual a 7. Então eu quero descobrir aqui o valor de x, de modo que o 2 elevado a esse x, eu vou ter aqui como 7 como resultado. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, eu vou simplesmente aplicar aqui logaritmo, dos dois lados. Então, aqui eu vou obter o seguinte, logaritmo de 2 elevado a x vai ter que ser igual ao logaritmo de 7. E aí, perceba que nesse caso aqui agora, eu estou aplicando logaritmo de base 10. Tá? Então, aqui vai ficar logaritmo de 2 elevado a x na base 10, que é igual ao logaritmo de 7 na base 10. Se você cortar log aqui com log aqui, você volta aqui, né? 2 elevado a x é igual a 7. Uma vez que eu cheguei aqui nessa igualdade, eu posso aplicar agora aqui a seguinte propriedade de logaritmo. Vou pegar aqui o expoente da minha potência e vou passar para cá agora aqui multiplicando, na verdade, o meu logaritmo. Então, agora que eu posso escrever o seguinte, x vezes logaritmo de 2 na base 10 é exatamente igual a logaritmo de 7 na base 10. Agora, o que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, daqui eu concluo, na verdade, que o meu x nada mais é do que logaritmo de 7 dividido aqui por logaritmo de 2. É uma maneira de eu escrever aqui a minha resposta, tá? Agora perceba que esses dois logaritmos aqui, eles estão na mesma base, que é na base 10. Então, nisso aqui, eu também posso escrever da seguinte maneira, x é igual logaritmo de 7 na base 2. Ou seja, se eu pegar o logaritmo de 7 na base 2 e passar esse logaritmo aqui, para a base 10, eu vou voltar exatamente nessa resposta que eu obtive aqui, tá?
Então, na verdade, o valor de x que satisfaz aqui essa igualdade nada mais é do que logaritmo de 7 na base 2. E isso foi apresentado lá também no início para a gente de estudo de logaritmo, né? Nós vimos aqui, ó, que quando eu tenho aqui, ó, uma base 2 e o expoente é logaritmo de 7 a uma base 2, ou seja, quando a base da minha potência coincide com a base do logaritmo, eu posso cortar esse 2 aqui com log de base 2. E aí, na verdade, eu vou obter como resposta aqui o meu valor de 7. Então, eu resolvi essa equação aqui exponencial através aqui do auxílio da definição de logaritmo e suas propriedades. Tá? Então, é muito importante aqui você saber que o logaritmo ele é uma ferramenta poderosa para nós resolvermos aqui algumas equações exponenciais. Ok? Bom, trago aqui para você agora ó, uma observação muito importante. Tá? Estou te apresentando aqui ó, uma fórmula quando você trabalha aqui com juros compostos. Tá? M é igual a C que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, toda aplicação aqui que você trabalha com juros compostos, você trabalha aqui com essa fórmula, tá? Onde esse M meu aqui, ó, é o meu montante, ou seja, é o valor final da minha aplicação. Esse meu C aqui, ó, é chamado de capital. O meu I é chamado de taxa, ela é dada em porcentagem. E o meu T aqui, na verdade, é o meu tempo, tá? E você vai ver aqui, ó, que a sua taxa e o seu tempo tem que estar sempre na mesma unidade. Então, essa formulinha aqui, ó, ela é a formulinha de juros compostos. Tá? Então, é muito importante você entender agora o que eu vou te apresentar aqui. Ó. Eu vou fazer agora aqui ó, uma adaptação nessa fórmula, tá? Por quê? Alguns exercícios, problemas que envolvem logaritmos e exponenciais, eles são modelados por uma função que ela é muito parecida aqui com uma função aqui, ó, dos juros compostos. Desculpa, com a fórmula dos juros compostos, tá? Então, eu vou pegar aqui essa fórmula aqui de juros compostos e vou fazer uma adaptação nela, de modo, na verdade, que eu tenha aqui uma função. Então, agora aqui, onde está escrito montante, eu escrevi V de x, que vai ser aqui o meu valor final, tá? Aonde está escrito que capital, ó, eu coloquei V0, que é o valor inicial. O meu I continua sendo taxa. E o meu X agora aqui, onde era o tempo, eu estou chamando ele agora aqui de tempo. Só que em vez de T aqui, eu chamei de X. Tá? Então, perceba agora aqui que eu tenho uma função aqui que depende de X. Ok? Bom, perceba aqui agora ó, que dentro do parênteses, antes, nos juros compostos, eu tinha só 1 mais I. E perceba que agora eu coloquei aqui mais ou menos. Ou seja, você vai poder utilizar essa fórmula aqui, ó, com o sinal de mais aqui dentro, ou então com o sinal de menos, tá? Quando é que você vai usar 1 mais I? Quando você pegar algum exercício, problema, e vai estar falando, na verdade, aqui de crescimento, de aumento. Aí você usa aqui, na verdade, o sinal de positivo, tá? Já você vai usar o sinal de menos quando você tiver exercício falando sobre decaimento, depreciação, tempo de meia-vida, tá? Então, são termos, na verdade, que aparecem aqui dentro dos nossos exercícios. Bom, o tempo de meia-vida, ele é, na verdade, o tempo que um composto demora para se desintegrar ou reduzir, na verdade, pela metade, tá? Então, é importante aqui, na verdade, aqui você conhecer esses termos, tá? Crescimento, decaimento, depreciação, tempo de meia-vida. Então, na verdade, essa fórmula aqui que eu apresentei para você, ela é utilizada para modelar problemas e exercícios que trabalham, na verdade, aqui com logaritmo e exponencial. Espero que você tenha acompanhado isso aqui, tá?
muito importante aqui é essa formulinha aqui que eu acabei de apresentar para você. Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos sobre o assunto aqui que nós abordamos aqui até o momento. Exemplo. O preço de um móvel é dado em função do tempo T em anos por P de T igual a A que multiplica 1,28 elevado a T, sendo A o preço atual. Adotando-se que o logaritmo de 2 é igual a 0,3, esse imóvel terá o seu preço duplicado em 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos ou 3 anos e meio. Bom, então aqui eu tenho um exercício aqui, que ele fala para mim que essa função P de T igual a que multiplica 1,28 elevado a T, ele traz para mim aqui, na verdade, aqui, o preço de um imóvel em função do tempo T em anos, tá? E aí perceba que dentro desse exercício, ele já traz para mim aqui já uma informação, que logaritmo de 2 é igual a 0,3. Ou seja, você vai ver que para nós aqui, resolvermos esse exercício, eu vou ter que fazer, na verdade, aqui o uso do logaritmo, tá? Então, aqui o que eu tenho que saber que é o seguinte, ele me deu uma função, P de T é igual a A, que multiplica 1,28 elevado a T. Então, o que foi falado para a gente aqui, então? Ele deixou bem claro que o meu A é o preço atual, tá? É o preço atual. Tanto é que se você chegar aqui, aonde tiver T, colocar 0, vai ficar aqui, A que multiplica 1,28 elevado a 0. 1,28 elevado a 0, essa continha aqui vai dar 1. E 1 vezes A, você vai ver que o P de 0 aqui vai dar exatamente A. Por isso que ele falou que o preço atual do imóvel é A. Preço atual é quando o tempo vale 0. Agora, com o passar do tempo, tá? Chama a sua atenção aqui agora, para você ver que dentro do parênteses você tem um número aqui maior do que 1. Ou seja, quando você tem aqui um número maior do que 1, nesse caso, é para te falar que o seu imóvel ele está, na verdade, valorizando. Ou seja, com o passar do tempo, o preço do seu imóvel ele vai estar, na verdade, aumentando. Tá? Então é importante você saber isso aqui. Quando aqui é maior do que 1, o seu preço está aumentando. Quando esse valor aqui é menor do que 1, você, na verdade, está tendo uma queda. Você está perdendo dinheiro, tá? Está tendo uma depreciação. Correto? Bom, então agora nós vamos resolver esse exercício aqui, tá? Vou apagar esse aqui, que foi só para chamar a atenção sua do valor inicial, tá? E aí você vai ver agora aqui o seguinte, O que ele falou para mim, então, aqui, que o preço atual é A, ou seja, P de 0 é igual a A. Ele quer saber o seguinte, quanto tempo vai se passar, ou seja, eu quero descobrir qual é o valor do tempo, de modo que o imóvel terá o seu preço duplicado. Uma vez que eu sei que o meu A aqui, é o meu valor inicial, para eu ter o valor duplicado, se equivaler a duplicado será o dobro de A. Então, na verdade, meu P de T aqui vai ter que ser 2A. Então, eu quero descobrir aqui qual é o valor de T que faz com que o meu P de T seja exatamente igual a 2A. Então, agora o que eu vou fazer aqui é substituir aqui na minha função. Eu acabei de descobrir que o meu P de T vale 2A e vai ser igual a A que multiplica 1,28 elevado a T. Vou chegar agora aqui, como aqui eu tenho uma igualdade, e esse A meu aqui é diferente de 0, eu vou dividir aqui todo mundo por A. Então, esse A aqui vai embora com esse A.
Então, que eu vou ter 2, que é igual a 1,28 elevado a t. Agora, perceba ó, que eu não consigo colocar aqui numa mesma base. Então, uma forma que eu tenho para resolver isso aqui ó, é trabalhar com logaritmo. Então, agora eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. Ó, vou aplicar aqui ó, no primeiro membro logaritmo e vou também aqui aplicar no segundo membro logaritmo. Agora, perceba que como ele me deu o logaritmo de 2 na base 10, eu vou trabalhar aqui com logaritmo na base 10. Então, agora eu vou resolver agora aqui essa igualdade. Então, aqui eu posso escrever o seguinte, ó, que logaritmo de 2 é igual logaritmo de 1,28 elevado a t. Vou pegar agora aqui ó, esse expoente e passo aqui multiplicando meu logaritmo. Então, aqui vai ficar ó, t que multiplica logaritmo de 1,28. Agora, ó, eu vou chegar aqui e fazer a seguinte continha. Ó, logaritmo de 2 é igual a t que multiplica logaritmo 1,28 nada mais é do que 128 dividido por 100. Então, eu peguei esse decimal exato aqui ó, e coloquei ele aqui na forma de fração. Agora, eu vou aplicar uma outra propriedade aqui de logaritmo. O logaritmo da divisão, eu posso separar aqui numa subtração de logaritmos. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Logaritmo de 2, que é igual a t que multiplica. Esse logaritmo aqui, ó, eu vou separar ele no logaritmo da divisão. Tá? Ó, vai separar aqui da seguinte forma, ó. Vai ficar t que multiplica logaritmo de 128, como aqui eu tenho uma divisão, menos logaritmo de 100. Agora, ó, vou melhorar isso aqui agora. Ó. Vou ter aqui, ó, logaritmo de 2, que é igual a t, que multiplica logaritmo. O 128, se eu fatorar o 128, eu vou ter aqui 2 elevado a 7, menos logaritmo de 100. Melhorando aqui ainda essa escrita, eu vou ter que logaritmo de 2 é igual a t que multiplica. Aplico novamente aqui a propriedade da potência. Ó. 7 que multiplica logaritmo de 2 menos logaritmo de 100. Aqui, ó, tudo está na base 10. Agora é fazer continha. Ele falou para mim ó, que o logaritmo de 2 é igual a 0,3. Então, agora eu vou substituir aqui. Ó, 0,3, que é igual a t que multiplica 7 vezes logaritmo de 2 na base 10, 0,3, menos o logaritmo de 100 na base 10. Se você resolver isso aqui, ó, você vai ver que essa resposta aqui vai dar 2. Aplica a definição. Tá? Ó. Logaritmo de 100 na base 10 igual a x. Ó. Você vai ter aqui ó, que 10 elevado a x é igual a 100. Colocando aqui na base 10, ó, o 100 é 10 ao quadrado. Corta 10 com 10, o seu x aqui vale 2. Ó. Coloquei aqui. Ó. Então, agora aqui eu vou ter o seguinte, ó, 0,3 é igual a t. 7 vezes 0,3, 2,1. 2,1 menos 2, essa continha nossa aqui vai dar 0,1. E daqui você vai ter que o seu t é 0,3 dividido por 0,1. E você vai ver que o seu t aqui é exatamente igual a 3 anos. Então, resposta aqui para o nosso exercício, letra D. Ok? Bom, vamos resolver agora aqui mais um exemplo, tá? O volume de um líquido volátil diminui 20% por hora. Após um tempo T, seu volume se reduz à metade.
o valor que mais se aproxima de t use logaritmo de 2 igual a 0,3. Então, novamente aqui, ó, perceba que ele te dá aqui, ó, a informação de um logaritmo. Então, sinal que você vai ver aqui que você vai ter que usar aqui o logaritmo, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, com o passar do tempo, o seu líquido, ele é volátil, ele diminui 20%. Então, passou uma hora, 20%. Mais uma hora, mais 20%. Então, esses 20% está sendo aplicado em cima de cada hora que passa, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou me recorrer aqui, ó, àquela formulinha que eu passei para você, tá? Perceba aqui, ó, que em momento algum ele te dá qual que é a sua função, tá? Então, eu vou ter que escrever primeiro aqui a minha função. Então, vou chegar aqui e escrever o seguinte, ó. V de x é igual a V0 que multiplica 1 mais ou menos i elevado a x. Perceba que ele traz o termo aqui, ó, diminuir. Então, na verdade, eu vou trabalhar aqui com o sinal de menos, ó. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. V de x é igual a V0 que multiplica 1 menos i elevado a x. Ele falou para a gente aqui, ó, que a taxa é 20% por hora. Então, vou chegar aqui e escrever aqui, ó. O meu i, que é a taxa, é 20% por hora. Aí perceba que agora, ó, que ele também traz aqui, ó, que o tempo nosso pode ser hora aqui em minutos, tá? Então, na verdade, eu vou fixar aqui, ó, o meu tempo, tá? X em hora. E se for o caso que, dependendo da resposta que eu me encontrar, eu vou transformar isso aqui em hora para minuto, ok? Bom, então agora eu vou adaptar aqui, ó. Então, ele fala aqui o seguinte, ó, o volume de um líquido diminui 20%. Perceba que em momento algum, ó, ele me deu a quantidade inicial. Então, eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó, a minha quantidade inicial é V0. Inicial. Tá? Eu quero descobrir aqui, ó, quanto tempo tem que se passar para que o volume se reduza à metade. Volume reduzir à metade é eu afirmar que o meu volume final, V de x, vai ser exatamente a quantidade inicial dividido por 2. Então, vamos lá. Se eu falar que aqui é 10, ó, aqui vai ter que ser 5. Se eu falar que aqui é 20, aqui vai ter que ser 10. Você poderia, por exemplo, aqui, ó, chutar um valor. Colocar aqui 100, ó, e aqui 50, dá na mesma, tá? Eu decidi o seguinte, ó, o valor inicial é V0. Então, o que é o meu valor final, então? Vai ser o valor inicial V0 dividido por 2. Então, agora eu vou substituir aqui, ó. Quem que é o meu V de x? Vai ficar V0 dividido por 2, que é igual a V0, que multiplica 1 menos 20% elevado a x. Agora, uma vez que V0 é diferente de zero, porque é uma quantidade, eu vou dividir aqui tudo por V0. Então, esse aqui vai embora com esse, ó. O 20%, tá? 20% nada mais é do que 20 dividido por 100, e nada mais é do que 0,2. E 1 menos 0,2, essa continha minha aqui vai dar 0,8. Então, agora eu vou chegar aqui e vou escrever o seguinte, ó. Meio é igual a 0,8 está elevado a x. Novamente, ó, não vou conseguir colocar isso aqui na mesma base. Vou chegar agora aqui e vou aplicar logaritmo. Então, vou aplicar logaritmo de um lado, logaritmo do outro. Na base 10. E agora eu vou resolver essa continha aqui, ó, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, aqui eu não tenho uma divisão, então eu vou separar aqui, na verdade, uma subtração de logaritmos. Então, o logaritmo de meio, na base 10, vai ser logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, que é igual. Vou pegar esse x aqui, que é o expoente da potência,
passar multiplicando. Ó. Então vai ficar x que multiplica o logaritmo de 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 8 dividido por 10. Então agora aqui vai ficar o seguinte, ó, logaritmo de 1. Logaritmo de 1 em qualquer base, essa continha aqui vai dar 0. Menos logaritmo de 2 foi informado para mim aqui que é 0,3, ó. É igual a x que multiplica. Tenho novamente aqui, ó, o logaritmo do quociente. Então aqui vai ficar, ó, logaritmo de 8 menos logaritmo de 10. Agora, ó, eu vou fatorar o número 8. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 0,3, que é igual a x que multiplica logaritmo de 8. Vai ficar logaritmo, o 8 é 2 elevado ao cubo, menos logaritmo de 10. Beleza, ó. Agora, ó, eu vou pegar o 3 aqui, ó, passar para cá multiplicando, menos 0,3 é igual a x que multiplica 3 vezes logaritmo de 2 menos logaritmo de 10 na base 10, essa continha nossa aqui vai dar 1. Ó. Então agora é substituir, ó, menos 0,3 é igual a x que multiplica 3 vezes logaritmo de 2, foi falado para mim aqui que é 0,3, ó. Menos 1. Aqui vai ficar menos 0,3, que é igual a x que multiplica 3 vezes 0,3, 0,9 positivo, com menos 1, menos 0,1. Está multiplicando, passa para cá, dividindo. Menos 0,3 dividido por menos 0,1, menos com menos dá mais, 0,3 dividido por 0,1, eu tenho aqui que o meu x é igual a 3. 3 horas. Ok? Então, a resposta aqui para o nosso exercício, letra C. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução dos exercícios e o conteúdo que eu apresentei para você no vídeo de hoje. Desejo a você bons estudos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.